Fala galera, daremos continuidade hoje à matéria de verbo. Na última aula nós trabalhamos os verbos abundantes, que possuem duas formas de idêntico valor. Como assim, João? Me ensina. Alguns verbos possuem duas formas. Por exemplo, incluir. Existe a forma incluso e existe a forma incluído. A forma incluso diz respeito ao particípio irregular. As formas que possuem a do ido são chamadas de particípio regular. João, quando que eu utilizarei incluso? Quando que eu utilizarei incluído? Nós veremos agora. Então vamos lá. Antes de darmos continuidade, eu sempre peço a vocês que me sigam nas redes sociais, a fim de que eu possa tirar as dúvidas, sanar as dúvidas de vocês, né? Por lá. Só peço a você que se identifique como aluno. João, sou seu aluno. Estou com dúvida nisso e nisso, que eu sanarei a dúvida, beleza? Então vamos lá. Verbos abundantes, como eu disse, possuem duas formas. Com os verbos ser e estar, nós usaremos o quê? Particípio, está escrito o quê? Particípio irregular. Muito importante isso aqui, particípio irregular. O que é que isso quer dizer? Não se usam as formas ado, ido e assim, beleza? No caso, com os verbos ter e haver, usaremos particípio regular. Quais são os particípios regulares? Você vai se lembrar. Ado, ido, né? Aí o seguinte, com os verbos ser e estar, não se usa ado, ido. Se fosse o verbo incluir, ele será o quê? Ele será o quê? Incluso no time. Porque é o verbo ser. Ele está incluso. Agora, eu havia incluído. Não entendi. Se fosse o verbo imprimir, o exercício será o quê? Impresso. O exercício está impresso. Porque com ser e estar, eu utilizo o quê? Está escrito lá. Particípio o quê? Irregular. Agora, com os verbos ter e haver, eu utilizo o quê? Particípio o quê? Regular. Que tem a ver com o quê? Ado, ido. Não entendi, João. Então, eu havia imprimido. Eu tinha imprimido. Enxugar. O short está enxuto. Agora, eu havia enxugado. Se fosse o verbo romper, eu havia rompido o acordo. Eu havia rompido. Eu tinha rompido. Agora, o acordo está o quê? É feio, mas existe. Roto. Tingir. O short está o quê? Tinto. Eu havia tingido. Não entendi, João. Olha para cá. Estou querendo dizer o seguinte. Com os verbos ser e estar, você não usará ado, ido. Você utilizará ado, ido com os verbos ter e haver. Então, se eu disser assim, presta atenção, aqui, Se eu disser assim, aqui, presta atenção. Se eu disser, ela, ou melhor, a atleta está incluída no time. Não é estar incluída. Ela está o quê? Inclusa. Porque está lidando com o verbo o quê? Está. Com os verbos ser e estar, você usa o particípio o quê? Irregular. Agora, o treinador havia ou tinha incluído a atleta, no time. Aí sim, o incluído aqui está certo, por quê?
porque está ligado ao verbo haver. O que é que eu estou querendo dizer? Grave esse ditado aqui, ó, um macetinho. Ser ou estar morto, ter ou haver morrido. Ser ou estar morto, ter ou haver morrido. Se fosse o verbo incluir, ser ou estar incluso, ter ou haver incluído. Então, o exercício será imprimido, não, o exercício será impresso, porque com ser e estar não utiliza aduído. Agora, eu havia imprimido. Eu tinha imprimido o exercício. Beleza? Outra coisa, vamos lá. João, eu fico em dúvida se eu tenho de dizer, João. Eu fico em dúvida se eu tenho de dizer o seguinte. O boleto, eu havia pago ou pagado o boleto. E aí? Eu havia gasto ou gastado dinheiro? Eu tinha ganho ou ganhado o jogo? E aí? O seguinte, vamos lá. Olha para cá. Pela regra, deveria ser: eu havia gastado dinheiro. Eu havia pagado a conta. Eu havia ganhado muitos presentes. Eu tinha ganhado. Porque com ter e haver, eu utilizo ado e ido. Porém, conforme alguns gramáticos, né, Hernani Terra, José de Nicola, muitos gramáticos já defendem a ideia que os verbos ganhar, pagar e gastar poderão ser utilizados com os verbos ter e haver da seguinte forma: eu havia ganho, eu havia ganhado. Eu tinha pago, eu tinha pagado. Eu havia pago, eu havia pagado. Eu havia gasto, eu havia gastado. João, não entendi. Me ensina. Sim. A regra é, com os verbos ser e estar, você usará o quê? Particípio irregular. Você não usará ado e ido. Você usará ado e ido quando? Com os verbos ter e haver. Entretanto, porém, no entanto, todavia, os verbos ganhar, gastar e pagar poderão ser utilizados de duas formas: ganho e ganhado. Pagar e, então, pago e pagado. Gasto e gastado, com os verbos ter e haver. Não entendi, João. Grave a regra. Com ser e estar, você não usa ado e ido. Você usará ado e ido com ter e haver. Com exceção aí dos verbos ganhar, gastar e pagar. Então, vamos dar continuidade aqui. Ó, seguinte. Nós vimos aqui que ser está morto, ter o haver morrido. Até aqui está tranquilo. Aí, João, mas eu tenho dúvida nisso aqui, ó. Tinha trago ou tinha trazido? Havia trago ou havia trazido? E aí? Olha para cá. A palavra trago, deixa eu beber água aqui que a voz está falhando. Espera aí. A palavra trago, ela existe na língua portuguesa. A palavra trago, ela se refere tanto ao verbo tragar, tanto ao verbo trazer, dependendo do contexto, é claro. Que existe o verbo tragar e existe o verbo trazer. Por exemplo, se eu disser assim, ó, todos os dias eu trago meus materiais para a aula. Eu trago, é de trazer. Agora, quando fumo cigarro, eu trago a fumaça. Aí, eu me refiro ao verbo tragar. Então, trago pode se referir tanto a trazer quanto a tragar. No presente do indicativo ficará igual, ó. Eu trago meus materiais todos os dias, verbo trazer. Quando eu fumo cigarro, eu trago a fumaça, verbo tragar. Né? Agora, no passado, fica eu traguei, né? O verbo tragar, se fosse o verbo trazer, eu trouxe, aí é diferente. Ficará igual, né? Em alguns contextos aí. Beleza. João, eu tinha trago, eu tinha trazido. Aí que tá. Não existe eu tinha trago. Você tem de dizer eu tinha trazido, em se tratando de verbo trazer. Porque com ter e haver, você tem de usar ado e ido. João, como assim? Me ensina. Então vamos lá. Olha aqui. Ó.
Tinha trago ou tinha trazido. Se você disser, presta atenção, se você disser assim, ó, eu tinha trago o material. Eu tinha, ou havia, né? Trazido o material. Esta forma aqui está errada. Porque eu estou lidando com o verbo ter aqui, ó. João, não entendi. Moço, com ter e haver você usará do ido. Você não poderá dizer eu havia trago o material. Errado. Tem que ser como? Eu havia trazido. Por que eu havia trazido, João? Porque aqui há o verbo haver. Então, neste caso aqui, ó, o que acontece? Isto aqui está certo? Isto aqui está certo. João, como assim? Me ensina. Vamos colocar uma observação aqui. Ó. Na combinação com os verbos. Com os verbos ter e haver, o que acontecerá? O verbo trazer assume a forma, vou colocar até com letra maiúscula. Qual forma? Trazido. Não entendi, João. Me ensina. Vamos lá, meu filho. Olha para cá. Existe trago? Sim. Mas com os verbos ter e haver, você não usará trago. Você usará o quê? Trazido. Eu havia trazido, eu tinha trazido. Então, vou até colocar aqui, ó, para você entender melhor o seguinte, aqui, ó. Vou colocar um exemplo aqui, destacar um exemplo com trago, para você entender melhor. Aqui, ó. Aqui, ó. Ops. Eu trago meus livros todos os dias para a aula. Eu trago meus livros todos os dias para a aula. Agora, quando fumo, trago a fumaça. Quando eu digo que eu trago meus livros todos os dias para a aula, o que eu quero dizer? Que isto aqui se refere ao verbo o quê? Verbo trazer. Quando eu falo, quando fumo, trago a fumaça. Isto aqui é o quê? Verbo tragar. Lembrando que o verbo tragar aqui está no presente do indicativo. E aqui também está no presente do João, deixa eu ver se eu entendi. Olha para cá. É porque as pessoas falam assim, ó, meus alunos falavam assim, a professora falou que não existe trago com trazer. Não existe mesmo, não. Em se tratando de quê?
Tinha trago e tinha trazido. Aí não existirá trago, não. Terá de ser eu tinha trazido. Eu havia trazido. Agora, em se tratando de presente do indicativo, você poderá falar: eu trago meus livros todos os dias. Eu trago água todos os dias para eu beber durante a aula. Eu trago. É o verbo trazer. Agora, quando eu fumo cigarro, eu trago. A fumaça vem de tragar. Então, no presente do indicativo, a palavra trago, ela poderá se referir tanto ao verbo trazer, né, quanto ao verbo tragar. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Ó, dando continuidade aqui. Vamos lá. Ó, João, eu tenho dúvida, João. Como que isso poderia ser cobrado em uma questão? Então, vamos lá, filho. Ó, das alternativas abaixo, aqui apresenta o particípio irregular dos verbos expressar, atingir e enxugar. Presta atenção. Esta questão é uma questão fácil se você souber o conceito. Das alternativas abaixo, aqui apresenta o quê? Particípio irregular. Aí o seguinte. Aqui o seguinte, ó. Particípio irregular. Não, no particípio irregular, vamos lembrar o conceito de particípio irregular. Não se usa o quê? Tenta lembrar onde eu escrever. Particípio irregular. Ó, particípio irregular, o que acontece? Não se. Vai escrever na prova. Usam as formas irregulares. Ado, ido, se variar o gênero, né? Ida. Mas não se usa. Ado, ido. Beleza? Então, tudo que tiver ado e ido aqui, você vai marcar como errado. Ó. Pã. Tingido ao ido aqui, ó. Pã. Então, das alternativas abaixo, aqui aprende o particípio irregular dos verbos. Aqui é irregular, ó. Irregular, aqui é irregular não, aqui é irregular, o tinto aqui está irregular, mas o ado aqui está regular e não está errado. Ó, aqui o ado aqui está regular, está errado. Todas que apresentam particípio irregular aqui, ó, é a letra D, ó. Porque, ó, expresso, tinto e enxuto tem a ver com as formas irregulares de expressar, atingir e enxugar. A resposta é a letra D. Agora, se fosse perguntado os particípios regulares, aí seria expressado, tingido e enxuto, né? Particípios regulares aqui, ó. Particípios regulares. Se fossem os regulares. De expressar, seria o quê? Expressado. Eu havia expressado, né? Se fosse o particípio regular de tingir, seria o quê? Tingido. Se fosse de enxugar, seria o quê? Enxugado. Mas na questão pediu o particípio irregular. Então, qual é a resposta? Letra D. João, não estou entendendo, está? Vamos mais uma vez, falarei mais uma vez. Olhe para cá. Quando eu trato de particípio regular, ado e ido. Particípio irregular, quando não há ado e ido. Quando que eu utilizarei particípio irregular? Com os verbos ser e estar. Lembrando que essa questão de particípio regular e irregular diz respeito aos verbos abundantes. O que são verbos abundantes? Que possuem duas formas. Beleza? Eleger seria um particípio regular ou irregular? Né? O verbo eleger, quer dizer, o verbo eleger possui particípio regular e irregular? Né? A pergunta é esta. O verbo eleger possui particípio regular e irregular? Ele é um verbo abundante? Sim. Porque existe a forma eleito e existe a forma o quê? Elegido. Ele será eleito. Ele será eleito, que é o verbo ser. Com ser e estar eu utilizo particípio irregular. Ele será eleito. Agora, o povo havia elegido. O povo tinha elegido. Beleza? Ô, João, mas e assim, João? Se eu perguntar assim? Sempre há essa dúvida. Se eu perguntar assim, aqui, ó. Eu
havia abrido ou eu havia aberto a porta. Porque você falou com o verbo ter e haver utilizado o ido. Eu tinha escrevido ou eu tinha escrito uma carta. E aí? Filho, olha para cá. Eu falei isso na aula passada. Falei sobre isso, ó. Alguns verbos não admitem a do ido. Alguns verbos só admitem o particípio irregular. Como assim? Escrever, abrir, descobrir, cobrir, fazer, ver. Esses verbos não admitem a do ido. Como assim, João? Eu não posso falar eu havia escrevido uma carta. Eu havia escrito. Ou eu tinha abrido o portão. Não, eu tinha o quê? Aberto. Ah, eu tinha descobrido. Não, você tinha o quê? Descoberto. Eu havia cobrido. Não, você havia o quê? Coberto. Tem gente que fala eu tinha visto. Não é visto, gente. Eu havia o quê? Visto. Eu tinha fazido. Não, eu havia feito. Eu tinha feito. Então aqui, ó. Como que ficará? Como que ficará aqui? Eu havia abrido? Não. Eu havia o quê? Aberto. Eu tinha escrevido? Não. Eu havia o quê? Escrito. João, não entendi. Como que eu vou saber se o particípio é regular? Como que eu vou saber se o particípio é irregular? Olha para cá. Vamos lá. Presta atenção. Olha aqui. Mais uma vez, pelo amor de Deus. Com os verbos ser e estar, você usará qual particípio? Está aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Olha aqui, ó. Até voltar aqui para você ver, ó. Você vai gravar isso aqui. Com os verbos ser e estar, usaremos particípio o quê? Irregular. Com os verbos ser e estar, usaremos particípios irregulares. Com os verbos ter e haver, está escrito aí. Utilizaremos o quê? Particípios o quê? Irregulares. Lembrando que isso tem a ver com que tipo de verbo? Que tipo de verbo? Verbos o quê? Olha para cá. Tem que ser que tipo de verbo? Verbos abundantes. Verbos abundantes tem a ver com o quê? Possuem dois particípios. Duas formas. Duas formas de particípio. Por que eu estou dizendo isso? Possui duas formas de particípio. É porque tem gente que fala, eu tinha chego ao local. Não existe tinha chego, meu filho. Por quê? Chego, né? Chego é uma forma que vai de encontro, que vai contra a gramática. Nesse sentido, tinha chego. Por quê? O verbo chegar não é abundante. João, não entendi. Olha para cá, filho. Verbo abundante é o quê? Possui duas formas. Grave isso. Duas formas. Tem de haver duas formas de particípio. Quais são as duas formas? Particípio regular e particípio irregular e particípio regular. Particípio irregular é que não se usa o quê? Ado e ido. E os regulares é que possuem ado e ido. Lembrando que o ido aí, né, o ado e ido aí, em muitos casos, a gente vê a variação, né? Incluído, existe incluída, né? Anexado, existe anexada. Mas o que você terá de gravar? Grave lá o macetinho, né? Que eu ensinei. Qual que é o macetinho? Ter ou estar morto? Aqui, ó, pode escrever aí, ó. Ter. Ou ser ou estar morto, não é ter, não. Coloque aí, ó. Aqui, ó. Ser ou estar morto. Vou deixar escrito aqui, ó. Ser ou estar morto. Ter ou haver morrido. Como assim, João? Me ensina. Seguinte, filho, você vai fazer o macetinho. Ser ou estar morto, ter ou haver morrido. Como assim, João? Aqui, ó, olha pra cá.
Quando você faz ser ou estar morto, ter ou haver morrido, você vai fazer o seguinte, ó. Ser ou estar morto, ter ou haver morrido. Se fosse o verbo imprimir. Ser ou estar impresso, ter ou haver imprimido. Se fosse o verbo enxugar, ser ou estar enxuto, ter ou haver enxugado. Então, o macete é o quê? Ser ou estar morto, ter ou haver morrido. Pagar, pela regra, seria ser ou estar pago, ter ou haver pagado. Como eu disse anteriormente, em se tratando do verbo pagar, ganhar e gastar, já há estudos que defendem o quê? Que você pode falar tinha pago, tinha ganho e tinha gasto. Ou tinha pagado, tinha ganhado e tinha gastado. Só que você vai se atentar à regra. Normalmente nas provas é cobrado o seguinte, as regras principais. Quais são as regras principais que são cobradas? Vamos dizer assim, as regras principais. Com os verbos ser e estar, você não usará do ido. Você usará do ido com os verbos ter e haver. Lembrando que com o verbo trazer, há uma regra o quê? Específica. Tinha trago? Não. Tinha trazido. Existe trago? Sim. No presente do indicativo. Eu trago meu livro todos os dias. A gente usa até no futuro, né? Amanhã eu trago. Beleza, a gramática aceita. O futuro mesmo seria o quê? Eu trarei. É porque o povo usa trago para tudo. O povo fala assim, eu trago, amanhã eu trago e eu tinha trago. Se fôssemos olhar, né, do jeitinho que está na gramática, seria assim, eu trago, amanhã eu trarei e eu havia trazido. Só que como que o povo fala? Eu trago, amanhã eu trago e eu havia trago. Não é assim, beleza? Tranquilo? Próxima aula nós veremos conjugação verbal no que tange ao modo indicativo. Aí nós aprenderemos presente, futuro do presente, futuro do pretérito, pretérito mais que perfeito. Se quiser já dar uma estudada aí, né, acerca disso, para ficar mais fácil de você internalizar. Beleza? Valeu!